queria falar um pouco da eletrônica, eu queria mostrar para vocês isso aqui. Queria resolver esse problema. Tem muita gente esperta aqui, vai perceber o que eu fiz aqui, o que é o erro desse control box. Esse é o chamado control box. Eu vou relatando, muitos aqui realmente conhecem do que a gente está falando, tá? Então, veja, aqueles motores chamados convencionais ou motores importados, que eles chamam, e os motores grandões, pesadões, né? Que vai embaixo da máquina, vai ter uma correia que passa na polia desse motor e na polia da máquina. Você tem opções nesse próprio motor para ele rodar no sentido e no outro, né, para ponto corrente e ponto fixo, bem como alguns deles têm opção de tensão elétrica, 110 ou 220. Esses motores, velho, estão obsoletos, estão ultrapassados, um colega já falou aqui que realmente já não vira mais. Primeiro, ele gasta muito na confecção. Nesse exato momento que nós estamos conversando, se a máquina tivesse ligada, ele está aqui, ó, girando, está girando, e a confecção não está ganhando um centavo. Porque ele só vai ganhar efetivamente quando alguém senta ali, né, e pisa para costurar. Aí a frição encosta no motor, o movimento do motor passa para a polia e a máquina efetivamente trabalha e efetivamente ganha dinheiro para a confecção. Caso contrário, não. Já o motor desse aqui, esse não, filho. Ele fica ligado, sem problema, não está ganhando um centavo, mas também não está gastando nada. Que é que nem o micro-ondas ligado, né? Só um display ligado, né? Não consome nada. Seja ele trabalhando, seja ele ligado, ele gasta absolutamente, assim, quase nada. Só de economia de energia elétrica que você convenceria o seu cliente, já vale a pena o investimento em tirar os convencionais e colocar esse aqui. Mas, velho, se você não quiser aprender eletrônica, se você quiser só aprender a substituir os motores convencionais por um desse aqui, você já ganha dinheiro. Hoje nem tanto, né? Porque já não custa tão barato, mas você pode comprar esses motores, adaptar esse motor no lugar do convencional. Você fica com o convencional à base de troca, pode adaptar no outro lugar, vender para outro cliente. E você, na moral, já está garantindo que daqui 6 meses, um ano, quando você estiver formado, você já tem matéria-prima, né? Você já tem control box que você instalou, que você pode eventualmente consertar. Olha que legal. É o famoso control box de parada, chama control box de parada. Você pode colocar um sincronizador, a máquina para em cima, para embaixo, né? Para poder, enfim, você colocar o serviço ou não. É isso. Vamos consertar o bichinho. Bora lá, então? Olha só, eu liguei o equipamento, ele deu erro 4. Mas eu acredito que o erro 4 seja porque a gente não colocou o sincronizador, não é isso? Vamos pôr aqui, eu vou desligar. Ou o motor, porque eu não coloquei nenhum dos dois. Para a gente ganhar tempo e não perder tempo, vou colocar os dois, tá? Que isso é uma coisa que depois a gente vai falar. Eu desliguei a caixa, tá bom? Ele demora um tempo para desligar mesmo, por causa da carga do capacitor. Vou ligar. Você viu que o motor tentou tombar um pouquinho? Vou ligar. Olha o motor. Ó, tombou. Tombou e deu erro. Então, se eu apertar no pedal aqui, ó, no control speed, não sai do lugar. Era para acelerar, ó. Mas já deu erro dizendo assim, olha, você tem uma sobrecarga no módulo GBT e você vai ter problema. Tá? Então, por isso que ele não rodou. E a gente vai ver por que desse erro e vamos tentar ver qual que é o problema, tá bom? Bom, vamos lá. Desliguei e vamos abrir para a gente tentar ver o que está rolando, tá? Eu estou abrindo nesse momento o control box, porque o meu objetivo é consertar ele aqui para vocês, ou pelo menos ver o que tem. Espero que dê certo, que assim vocês veem que dá para consertar assim, dá para ver o problema assim. Estou desligando aqui tudo. Professor, nunca peguei nisso, eu conseguiria fazer isso? Consegue sim. Com cuidado, com calma. Acho que aqui já dá para a gente ver, ó. Aqui eu vou conseguir mostrar para você. Vou levantar aqui para ficar melhor, para não mexer com a câmera. Aqui você está vendo 6 transistores, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou pegar outra placa dessa. Ele está preso na placa desse sentido, ele está assim lá, tá? Se eu tirar da placa, você está vendo 6 transistores, ó. 6 transistores. É que vai fazer um conjunto de uma coisa que a gente chama de módulo LGBT. Nós temos uma aula belíssima lá falando sobre isso. Seja o módulo aberto, seja o módulo fechado, que pode ser desse jeito, ou ainda desse jeito, ó. Você pode ter os 6 transistores aqui dentro, tá? A gente mostra direitinho isso no curso também. E assim é legal que a gente fala que eu posso trocar a peça queimada, tá? Se caso seja ele, claro. E aqui, se tiver queimado, eu tenho que trocar toda a peça, né? Então a gente comenta isso também em algum momento do curso. Então é isso que eu vou fazer. Quando a gente está com o transistor na mão, eu vou tentar tirar um aqui para vocês verem. Espero que esse aqui esteja bom para a gente poder ver. Ó. Então, um transistor, eu vou tentar fazer só um desenho aqui. Eu não quero aborrecê-los com teoria, não, mas eu quero fazer questão de riscar.
para vocês irem vendo também como é que vai ser os ambientes que a gente vai lidar a aula. Você vê que dá para a gente realmente aprender, dá para aprender. Ó, eu vou riscar nessa luzinha, uma bobagem só para a gente entender um pouco mais. Então tem uma coisa chamada de transistor. Transistores que são esses seis que eu mostrei para vocês. Se eles derem problema, ele vai apresentar exatamente esse tal de erro 2 na caixa aí. E aí o que acontece? O símbolo dele, ele é assim, ele é uma figura mais ou menos assim, né? Com 3 terminais. 1, 2, 3 terminais, tá? Um desses 3 terminais se chama gate, o outro chama source e outro dreno. Não esquenta a cabeça com esses nomes que pouco importa, né, os nomes. Com o tempo você vai se familiarizando. Pode ver que lançadeira, né, looper, estica-fio, barra de agulha, essas coisas também eram um nome estranho, depois vai ficando normal para você. Normal. Você até visualiza ela quando você fala no nome. Esse que a gente chama de transistor, eles costumam dar problema, normalmente nessa junção, que a gente chama de junção, entre source e dreno. Então, quando eu medir isso aqui, colocar a ponta preta aqui e a ponta vermelha aqui, eu espero que o meu multímetro, seja ele de ponteiro, que a gente chama de analógico, seja ele o digital, eu espero que ele não se comporte como um curto. E o que é um curto? É isso, né? Se eu encostar uma ponta na outra, então o ponteiro vai lá no fundo, que a gente chama de fundo de escala. Ó. E se for um digital, ele dá 0, 0. Se eu encostar uma ponta na outra, não estou mostrando, né? Uma ponta na outra, ele marca 0, 0 medindo um curto. É como se eu estivesse medindo um pedaço de fio, sabe? Se estiver medindo isso aqui, ó, um curto, né? Um pedaço de fio, ou uma condução, uma trilha, alguma coisa, dá um curto. É como se eu estivesse fazendo isso. Né? E aqui não é diferente, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero medir aqui, ó, e espero que só saia do lugar de um lado. De um lado sai, de outro lado não. Ele deflexiona, sabe? E eu não vou me preocupar muito com gate por enquanto. Só drain e source, que é o que me interessa, é onde está a chave, tá? Se ele conduzir de um lado, não pode conduzir do outro. E é isso que eu quero ver com vocês. Tá? Então vamos lá. Eu podia fazer com o digital também, mas eu vou fazer exatamente com esse, para criar aí uma ideia de... Nossa, que multímetro esquisito isso aí, do tempo do Ronca, do tempo de Cabral. Ó, e é isso mesmo, se você olhar aqui, é que tá longe, né? Porque ele é pequenininho, e eu não tenho o objetivo de levar ele longe, eu abri os 3 terminais. Eu vou inverter agora, em vez de colocar vermelho, eu vou colocar a preta no meio. Ó. E para minha surpresa, ele não sobe. É tudo que eu queria, tá? Nesse caso, aparentemente, o meu transistor está bom. Tem outras coisas para medir, mas aparentemente ele está bom, tá? Eu diria que isso aqui está bom, tá bom? Primeiro eu vou ver se tem tensão aqui, para não dar problema no multímetro. Tá legal, não tem carga. Ó, tô na escala de X1, que é a escala de continuidade. E comecei a medir aqui, ó. Tô colocando uma ponta no meio e outra na lateral. Eu tô medindo ele bem assim, tá? Bem assim, ó. É que eu tô olhando ele, ó. Assim tá de... Eu tirei a placa do lugar e assim ela tá no lugar, tá bom? Eu tô vendo o transistor realmente desse jeito, ó, olhando assim, ó. Bom, então vamos lá, ó. No meio para cá, não conduziu. E se eu inverter, eu acho que deve conduzir. Como conduzir, ó. Ou seja, com o vermelho aqui na ponta. Eu vou para aqui, ó. Vermelho no meio e aqui na lateral. Conduziu também. Se eu inverter, nesse caso não pode conduzir. Só pode conduzir para um lado. Vou aqui, ó. Não pode conduzir, já que não conduziu o outro. E se eu inverter, deve conduzir. Como aconteceu. O próximo transistor são 6 no total, tá? Medi aqui, conduziu. Cadê? Aqui. E se eu inverter, não. O que eu estou fazendo? Eu estou medindo o famoso módulo LGBT. Estou torcendo para a gente achar algum com problema, né? Porque aquele erro é bem típico desse tipo de problema. Não conduziu, e se inverter, deve conduzir. Eu estou no penúltimo, esse seria o último. Opa, menos mal, olha lá. A minha sorte, achei um. Então, isso daqui está acontecendo comigo, mas certamente vai acontecer com você, na sua cidade, porque a Jack vendeu um monte desses motores por tudo quanto é lugar. E a exemplo do que o Iago falou, o cara senta o rei, o motor acaba queimando, e aí vai, consequentemente, parar na oficina.
tem interesse de mostrar isso aqui para vocês, ó. Eu tirando, tá? Tô com ferro de solda, tá bom? Ele aqui. Tô colocando mais um pouco de solda. Tudo isso a gente mostra na aula, tá? Como é que funciona. Tô tirando o componente aqui do lugar. Com todo o cuidado do mundo. Tá fora, tá na mão. Isso aqui, só lixo, tá? E eu vou tentar colocar isso aqui no lugar. Só que antes de tirar, eu vou desobstruir os buraquinhos com a ferramenta que eu também mostro lá no curso, chamado de sugador de solda. Bom, mostro lá como usar. Estou desobstruindo ele aqui. Vou só dar uma limpadinha aqui. Colocar o outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Que eu julguei que tá bom, tá bom? Vou pôr aqui para vocês verem. Ó, eu medi ele aqui. Aqui para vocês verem. Veja que eu medi, ó, ponta preta no meio, para lá, nada. Tirei ponta vermelha no meio, ó. Conduziu, show de bola. Olha esse outro, ó. Olha esse outro. Ponta vermelha no meio. Conduziu. Inverti. Ponta preta no meio. Também conduziu. Esse é o típico problema que o transistor está em curto, tá? Nós trocamos, aí, ó. Tá funcionando.